Bom dia, meu nome é Adriana, eu sou geóloga e trabalho no setor de áreas contaminadas, que fica na gerência de risco ambiental. Bom, falar desse tema assim, em pouco tempo é um desafio, para mim principalmente. É um tema que envolve muitas questões, né? Desde questões relacionadas a questões emergenciais, propriamente dita, e a questão mais ampla do assunto, que é o gerenciamento dessas áreas contaminadas. Pode passar, por favor? Bom, aqui é só um organograma, né, para situar onde fica a gerência de risco ambiental. Aqui ficam as diretorias do INEA, e a gente fica na diretoria de licenciamento ambiental. Pode passar, por favor? Aqui está um pouco desatualizado, tá? Essa apresentação é um pouco antiga, mas dentro da diretoria de licenciamento tem a gerência de risco ambiental, que também já mudou o nome, agora é GEORAM, e dentro dessa gerência foram criados vários núcleos, dentro de 2 serviços, o SOPEA também não é mais dessa gerência, e dentre esses núcleos, o núcleo de avaliação de áreas contaminadas, que é o que gerencia as áreas contaminadas no estado do Rio de Janeiro. Um grande avanço nesse gerenciamento foi a instituição do novo sistema de licenciamento ambiental, que instituiu várias ferramentas de licenciamento para gerenciar áreas contaminadas. Pode passar? Essas são algumas das ferramentas, né, as principais, que foi instituída uma licença específica, que é a LAR, a Licença Ambiental de Recuperação, que é para gerenciar áreas desativadas que deixou algum passivo e que tem alguma contaminação no solo e na água subterrânea. A licença de operação e recuperação, que é uma licença concedida para atividades que estão em operação, só que possuem algum passivo. Esse passivo ele é identificado, ele é avaliado, isso é uma exigência do órgão ambiental, já há muito tempo, e a gente concede essa licença com a obrigatoriedade, dentro das condicionantes de validade da licença, de recuperação da área. Assim, vocês podem falar qualquer nome de qualquer empresa, grande, pequena, que a gente pode falar para vocês que essa empresa está em alguma fase de gerenciamento de áreas contaminadas e tem adquirindo alguma informação a respeito desse assunto. E, por fim, o termo de encerramento, que é uma ferramenta utilizada quando a empresa encerra a atividade e, como ela é obrigada a eliminar o passivo ambiental da área, ela só recebe o termo de encerramento da área, da atividade, quando ela elimina o passivo ambiental, dentre outras questões também que são exigidas. Pode passar? Bom, assim, as bases legais que a gente considera para gerenciar aqui no Brasil, né, e no estado do Rio de Janeiro, para gerenciar essas áreas, né, contaminadas, em primeiro lugar, o decreto que eu acabei de falar, com aquelas licenças específicas, o grande divisor de águas aqui no Brasil, que foi a resolução CONAMA 420, que instituiu todos os procedimentos, todas as etapas de aquisição de dados, todas as etapas de gerenciamento, e equalizou também para o Brasil inteiro qual é a melhor forma de gerenciar essas áreas. A DZ 0077, que fala do termo de encerramento das atividades. Essa aqui é fantástica, são as normas. Existe um grupo da ABNT, que a gente faz parte também. Foi um grupo criado só para criar normas específicas, normas técnicas específicas para aquisição de dados, enfim, estudos em áreas contaminadas. E é engraçado, né, porque a maioria das pessoas imaginam criar um grupo da ABNT para avaliar, estudar a área contaminada, criar normas, se existe, se é possível, é execuível, precisa. E aí vocês não imaginam, são mais de 10 grupos, né, Cauê? Eu acho que são uns 10 grupos de vários assuntos diferentes, que eu vou falar um pouquinho adiante. Enfim, os procedimentos da EPA, da Agência Ambiental Americana, que é a base para o Brasil inteiro e a base para os nossos procedimentos aqui também. O manual de gerenciamento, não posso deixar de citar o manual de gerenciamento de áreas contaminadas, que é, enfim, uma bíblia para qualquer técnico, né, e órgão ambiental que estuda a área contaminada. Eles, em 99, eu acho, fizeram um convênio com a GTZ alemã
e criaram, né, a partir de então, ao longo desses 10 anos, um manual de procedimentos, valores orientadores. Foi o primeiro no Brasil, precursor, e que todo mundo utiliza, né? A CONAMA 420, alguns valores orientadores são baseados também nos valores da CETESB, e é muito interessante, é um manual muito bom. Essa lei foi, enfim, ela ainda não foi regulamentada, é a Lei Estadual de São Paulo. Ela é muito interessante, estabelece vários limites, padrões e obrigações, né, para quem contamina, para o órgão ambiental. É muito interessante, vale a pena ler também. E tem o decreto que, me desculpa, não consegui o número, que é de Minas Gerais também, ele já tem lei própria. Então, os 2 estados hoje que já têm toda uma lei específica para gerenciamento de áreas contaminadas, São Paulo, Minas Gerais, e a gente está trabalhando na nossa. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Pode passar? Então, eu não sei se todo mundo aqui entende o que é uma área contaminada. O Cadu falou muito de acidentes e água superficial em rios. Claro que isso é uma área contaminada, mas para o nosso gerenciamento, a gente considera a área contaminada quando você tem algum evento, né, e que contamina o solo e a água subterrânea. A gente foca nesses 2 compartimentos principais de interesse, né? E os padrões de qualidade, né, que a gente observa para solo e água subterrânea, e para identificar se você tem uma contaminação ou não. Em primeiro lugar, os padrões de referências da Resolução CONAMA 420. Essa é a portaria de potabilidade do Ministério da Saúde, a nova, né, que substitui a 518. A Resolução CONAMA 396, que é de enquadramento, né, de água subterrânea. Os valores orientadores da CETESB, a gente utilizava muito antes da Resolução CONAMA, mas a gente ainda faz algum comparativo. Enfim, e referências internacionais também, EPA, a região 9, que é mais parecida com o Brasil, padrão holandês, a gente utilizava também muito no passado. E quando a gente não tem valor orientador para algum composto, né, alguma substância, aqui no Brasil a gente ainda faz, a gente utiliza os padrões internacionais. O Cadu falou aqui da Cervates, né? E assim, nós somos realmente, assim, o núcleo de áreas contaminadas, nós somos o final de linha. Então, acontece algum acidente, todo mundo gerencia e tal, e cai na nossa mesa. Então, a gente tem muito processo lá, porque todo evento, né, de contaminação, algum acidente, pode gerar, e na maioria das vezes gera, uma área contaminada. Pode passar? Bom, os procedimentos de investigação de uma área contaminada, essa aqui é baseado também no Manual de Gerenciamento da CETESB, e o procedimento de avaliação ele é extremamente sistemático, né? Atualmente, ninguém investiga uma área contaminada, né, com... eu acho que tem que ser dessa forma, eu acho que tem que ser dessa outra forma. Hoje existe um padrão, esse padrão está na Resolução CONAMA também, e esse padrão estabelece algumas etapas, né, de aquisição de dados. Passa para cá. Então, primeiramente, a gente faz uma avaliação preliminar da área. Em caso de um acidente propriamente dito, a gente vai focar na área e depois a gente vai fazer uma avaliação, um histórico de uso da área também. Mas quando você tem só uma área industrial e que você quer saber se essa área tem contaminação ou não, então você faz uma avaliação preliminar para saber um histórico e ver se tem alguma área para você investigar. Essa avaliação é só aquisição de dados. Você encontrando alguma área, enfim, com suspeita de contaminação, você faz uma confirmatória. Essa é aquela avaliação que todo mundo conhece, que você faz sondagem, posto de monitoramento, coleta solo e água subterrânea. Se você encontrar alguma substância química de interesse acima dos valores de referência, da CONAMA 420 principalmente, você parte para um detalhamento da área, que é uma delimitação daquela área, delimita, e aí você parte para uma avaliação de risco, para ver se tem risco aos receptores envolvidos aqui na área, que entram em contato. Enfim, e a partir desse momento você já parte, se houver risco para os receptores, você parte para uma investigação, para uma medida de intervenção, que pode ser um controle institucional, só restringir o uso, né, daquela água, ou restringir o uso daquela área. Você pode ser uma medida de remediação propriamente dita, que é o mais conhecido, né, que é fazer algum bombeamento, implementar algum sistema de remediação
fitorremediação, oxidação química, enfim, injeção de algum composto para diminuir a remediação. Ou você pode implementar uma medida de engenharia, também isolar a área, e isso já é o suficiente para eliminar o risco. Pode passar, por favor? Então, essas são, na verdade, essa é a principal fase do gerenciamento de áreas contaminadas, né? Quando você identifica uma área que tem contaminação. Para você intervir na área, você tem que ter uma fonte, que é o contaminante propriamente dito, você tem que ter um receptor submetido a essa fonte, e você tem que ter uma via de contato desse receptor com a fonte para que você tenha risco. Tendo esses três atores aqui, você tem o risco, e aí você parte para as medidas de intervenção, se necessário. Como é feito no Rio de Janeiro, né? Nós somos o único estado que faz o gerenciamento de áreas contaminadas através do licenciamento. Na verdade, no mundo inteiro, e em São Paulo, e em Minas também, né, que são os estados que têm um avanço maior aqui no Brasil, esse gerenciamento é feito um pouco fora do licenciamento ambiental. Aqui, no Rio de Janeiro, né, e depois do decreto do novo Islã, a gente atrelou ao processo de licenciamento ao processo de gerenciamento de áreas contaminadas. E a gente estabelece alguns procedimentos para definir qual licença você vai dar para a empresa e o que a empresa deve fazer. Pode passar? Bom, aqui é um exemplo de algumas áreas de utilização industrial que tiveram algum tipo de contaminação. Essa área aqui era um posto de gasolina em Ipanema, e hoje já tem um prédio, aqui já tem uma figura, essa foto está um pouquinho antiga, o prédio já está completamente construído lá, você tinha uma contaminação por hidrocarbonetos e, enfim, a gente gerenciou a área, pediu uma série de estudos, a área foi remediada a um nível que não causasse risco aos atuais receptores, né, na área, que são os residentes desse prédio, e o prédio foi construído. Ali também é um posto de gasolina, que também ainda está em fase de investigação, aqui no canto, aqui também. A maioria é posto de gasolina. Aqui é uma área muito interessante, é uma antiga indústria, com muitos problemas, né? E que hoje assim, uma parte da área é para o PAC, outra parte da área é para a construção de residências também. Na maioria das vezes, numa área industrial, o uso, né, vira residencial depois, dependendo do zoneamento da área. E também a área já está totalmente gerenciada. Essa aqui é o nosso atual desafio, é o maior desafio do Estado do Rio de Janeiro, talvez, para a mudança de uso, que é uma área também, uma área industrial, com muita contaminação, talvez uma das áreas mais contaminadas no Estado do Rio de Janeiro. Aqui fica em Maria da Graça, aqui, para quem não conhece, é a comunidade Jacarezinho, e você tem muita contaminação, e o governo está adquirindo a área para construir casas também, né, residências, para o projeto do PAC Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está tentando gerenciar essa área, muitas reuniões, amanhã, inclusive, mais uma delas, para a gente tentar viabilizar isso de forma que não tenha risco. Isso para vocês entenderem também que dificilmente uma área contaminada você não tem uma solução. Atualmente, você sempre vai ter uma solução ou para reutilizar essa área, né, e para intervir e para eliminar o risco. Pode passar, por favor? Bom, esse aqui também está um pouquinho desatualizado, mas é uma estatística dos processos. Hoje a gente tem foi feito baseado em 182 processos que a gente tinha na época, hoje a gente tem muito mais do que isso. Uma estatística de quantas áreas, AP, área com potencial de contaminação do Estado do Rio, AS, área com suspeita, AI, uma área contaminada sobre investigação, ACI, uma área contaminada sobre intervenção, ou seja, uma área que você tem contaminação e você já tem alguma intervenção nela, ou seja, tem risco. A AMR é uma área que está em monitoramento para reabilitação, né? Toda vez que você faz uma medida de intervenção na área, você espera uns 2 anos, mais ou menos, para ver se realmente aquelas medidas de intervenção foram efetivas. E a R, que é a menorzinha aqui, que é a área reabilitada, né? São poucas áreas totalmente reabilitadas, mas a gente vem trabalhando bastante nisso. Pode passar? Bom, aqui alguns casos, né, que eu acho que todo mundo conhece, né, caso de contaminação, e talvez nem todos conheçam
os projetos relacionados à reabilitação dessas áreas, né? Essa aqui é uma área bem famosa da Engar Mercantil, lá em Sepetiba, que beneficiava Cadmio e Zinco. Enfim, acho que todo mundo conhece essa imagem do Google. Você pode passar, por favor? Tem essa imagem, né? Todo mundo conhece essa imagem do Google. Aqui é uma pilha de rejeito industrial, com muito metal. E, enfim, aqui foram implementadas medidas de emergenciais na época, né? E foram feitos diques, várias lagoas, né, de tratamento para esse metal, bombeamento, mas não se tinha uma solução efetiva. Ficava-se fazendo isso e nada efetivo era feito. Acho que foi em 2007, 2008, a Uzi Minas adquiriu a área para a construção de um retroporto e, como obrigação, eles tiveram que apresentar um projeto que solucionasse o problema. Foi apresentado o projeto. Hoje essa área está completamente diferente. Você pode passar? Mas não volta. Esqueci de explicar uma coisa. Essas áreas aqui em rosa, roxo, são as plumas de contaminantes, né? Foram feitos vários postos de monitoramento, coleta de água subterrânea, solo, sedimento, vegetação, e essa é a área que foi identificada contaminação. Pode passar. Essa é uma foto mais ou menos recente da área, já está completamente descaracterizada, você não consegue mais ver aquela pilha de rejeito, porque o projeto contemplava exatamente o espalhamento, não a retirada. Foi cubado mais de 2 milhões de metros cúbicos de resíduo, um resíduo com uma dificuldade muito grande de destinação. E assim, a logística para você retirar, o custo não era compatível com a realidade, então a opção foi manter o resíduo lá, encapsular esse resíduo e criar a barreira hidráulica para não deixar que continuasse com aporte de contaminantes. E é isso que está sendo feito atualmente na área. Hoje, eu vim de São Paulo e passei de avião por essa área. Tirei uma foto do celular, mas, enfim, não deu para eu transferir para a apresentação. Mas está completamente diferente, já está bem interessante a área. Essa aqui é uma área do Centres também, uma área que foi utilizada durante muito tempo para descarte de resíduo, né? Um problemão para a antiga FEM, atual INEA. E hoje também já está bem, a área está gerenciada, a Petrobras está fazendo estudos lá. E o Cauê, que também trabalha com área contaminada, que esse loirinho aqui, né? Ele que está gerenciando essa área aqui, está bem interessante também. Já tem uma solução. Pode passar? Aqui é a Cidade dos Meninos, né? Eu acho que é a área mais famosa, todo mundo conhece. E também está em processo de gerenciamento. A gente já adquiriu muitos dados, a CETESB trabalhou uma época, e atualmente a gente está trabalhando num plano de zoneamento da área para poder possibilitar aí a remediação. Pode passar? Bom, aqui a resolução CONAMA, que, como eu falei, foi um divisor de águas, né, e que define, né, as diretrizes básicas e gerais para o gerenciamento, e que tem muito dever de casa para o órgão ambiental, para os órgãos ambientais, né, que é estabelecimento dos valores de referência, enfim, obrigatoriedade de toda atividade com potencial de fazer monitoramento, né, a gente tem que exigir isso. Assim, a gente tem que trabalhar numa lei específica e num manual específico para gerenciamento dessas áreas também. E, assim, o mais importante, o que eu acho mais interessante nessa lei, é esse artigo 38, que fala da divulgação pelo órgão ambiental das informações referentes a essas áreas contaminadas. E, atualmente, a gente está trabalhando exatamente nesse cadastro para poder dar a devida publicidade, né, para a sociedade. Pode falar? Pode passar? Esses são os projetos, que é a elaboração de diretriz, projeto de mapeamento, que a gente está trabalhando agora. Estou falando rápido, porque já apresentaram aqui, que eu tenho só, acho que devo ter 1 minuto, né? Então não vou poder falar muito, né? Tinha 5, né? Elaboração de termo de referência. Tem esse projeto aqui, que é o Plano Estadual de Gerenciamento de Sítios Contaminados, é um projeto antigo. Eu trabalhei nele desde o início e a gente também está tentando reabilitar esse projeto para dar continuidade. Pode passar? Tá, assim, nossos maiores desafios, né? Como sempre, licenciamento de posto não é só nosso, não é privilégio do órgão ambiental. Posto de gasolina é um problema no Brasil inteiro, né? Jordão sabe disso, né? Então, assim, o nosso maior desafio é esse, gerenciar a contaminação desses postos, porque contaminação tem, sempre tem.
E esses processos de reutilização de áreas contaminadas, esse boom do setor imobiliário e a falta de áreas, né, para você construir, está gerando esse problema para o órgão. Hoje a gente tem muitos processos relacionados a antigas indústrias com, enfim, um potencial, né, de virar área residencial. Pode passar? Bom, é isso, gente. Obrigada. Qualquer coisa, eu estou aqui.